Possivelmente, se não houver uma renovação do decreto, a gente volta na semana em que as aulas, na semana de prova, na verdade, tá? Então, eu particularmente não me preocupo com isso, porque a vida acadêmica é de cada um. Cada um tem que tomar de conta da sua vida acadêmica. Não sou eu que vou tomar de conta da vida acadêmica de vocês. Já falei isso diversas vezes. Mas tem alunos que não estão sequer participando das aulas. Então, eu, lamentavelmente, não posso fazer nada, tá? Na semana passada, o Teams começou a disponibilizar para vocês no chat da reunião, ou no chat da reunião, a aula gravada, tá? Então, fica o link da gravação lá, foi o mesmo link que eu subi para o YouTube, para que vocês possam ter acesso. Então, assim, não existe motivo para dizer eu não assisti a aula ao vivo no dia e não tive acesso à aula. A aula está o link está com vocês no grupo do WhatsApp, o link está no chat da reunião, e eu vou colocar também no AVA essas aulas que estão sendo gravadas como uma forma de vocês poderem assistir. Mas isso não tira a responsabilidade da prova, tá? A prova vai acontecer. Para aqueles que perderam a primeira prova, a prova será no final do semestre, sim, vai acontecer normalmente. E será impressa, tá? Possivelmente a gente volte aí após o dia 31 e já cai dentro da semana de prova. Vamos ver como é que vai se comportar essas questões, para que a gente possa organizar a nossa vida acadêmica aí, tá bom? Bom, a aula está sendo gravada para a gente. Nós vamos iniciar na seção 3.1, vocês conseguem visualizar aí, e a estratégia de tomada de decisão, tá? Essa, depois de todas aquelas agonias e angústias que a gente já viu, eu tenho aqui a estratégia de tomada de decisão. O que é que vocês lembram de tomada de decisão dentro de planejamento estratégico? Hein, pessoal? Estratégia de tomada de decisão dentro de planejamento estratégico. O que é que vocês se recordam? Buscar a melhor maneira para tomar uma decisão com o menor custo da sua matéria-prima. É uma estratégia. Seria uma estratégia, minimizar os custos, buscando otimizar a matéria-prima. É uma estratégia, tá? Agora, em que momento eu tomo esse tipo de estratégia? Essa é a ideia do que a gente vai discutir hoje, tá? Então, basicamente, vocês têm aí já marcado para vocês estratégia de tomada de decisão. Eu vou diretamente, você acabou de falar, Bruno, na questão da matéria-prima, tá? O que a gente vai chamar de desperdícios de insumo, evitar desperdícios de insumo. E aí a gente sempre faz associações domésticas, associações de empresas, mas quando a gente visa desperdiçar ou gastar excessivamente com insumos, a gente sempre pensa nas questões que estão associadas à otimização do processo produtivo, ou seja, a melhoria da qualidade do processo produtivo. Tudo bem até aí? Certo. Tranquilo? Então vamos lá. Se eu estou otimizando meu processo produtivo, quais são as coisas que eu preciso pensar tecnicamente? No momento que eu vou otimizar o processo produtivo. E não interferir no produto, Não, a interferência no na produto se qualidade. dá se eu mudar o processo de produção. Quando eu falo processo produtivo, a gente envolve algumas variáveis. Discutimos isso na aula passada. O que é que eu tenho dentro do chão de fábrica? Vamos lá. Você entrou dentro de uma O fábrica, o que é que tempo, você encontra lá?
pessoas, máquinas, Certo? O que mais? Matéria-prima. Não entendi. Matéria-prima. Matéria-prima, que seriam os insumos, o que mais? E algo que é Tecnologia. fundamental, e a gente já discutiu isso aqui. Processo. Processo, ele vai depender de uma variável muito interessante. A padronização. Essa padronização depende de uma execução específica de uma estrutura física que a gente chama de espaço, layout. O o espaço em espaço, si é a estrutura física, isso. Ele possibilita a construção de um layout. Mas veja bem, se eu tiver um layout bem desenhado, se eu tiver uma estrutura bem enxuta, fisicamente falando, e esse insumo chega na hora certa, no momento certo, processo just in time, que a gente vai ver mais na frente, o que é que acontece? Eu terei uma agilidade no processo e possivelmente uma redução de consumo dentro do processo produtivo. Quando eu digo de consumo, eu estou falando de insumos sem prejudicar a qualidade do produto. Tá? Se eu reduzo insumos para diminuir o produto ou modificar sua qualidade, eu não estou obtendo uma redução de custos. Eu estou simplesmente fazendo com que as coisas aconteçam, talvez não acontecendo no cliente. Chega lá na frente, no usuário final, que vai consumir o produto ou o serviço, e ele perceber que tem algo estranho, ele simplesmente deixa de consumir o seu produto. Ele vai consumir um produto similar, um produto substituto. Tá? Então, até aqui tudo tranquilo. Vamos acompanhar o material que está aqui para vocês, tá? Muito bem. Eu acho interessante esse exemplo aqui. Quem aí, além do Bruninho, joga xadrez? Eu me lembro muito bem que a gente fez uma partida lá, não foi, Bruno? foi. Eu ganhei, por sinal. Você ganhou, por sinal, exato. Qual a finalidade do xadrez, gente? Tá aí para vocês o material. O objetivo da partida é realizar Um checkmate. o checkmate, tá? Que é o ataque decisivo ao rei, é a peça mais Possibilitar qualquer jogada do rei. Isso, exatamente. E aí, impossibilitando a fuga do adversário, implicando no término do jogo. Checkmate terminou o jogo. Muito bem. Comparem essa questão do jogo de xadrez quando a gente vai falar dentro do mundo corporativo para tomar decisões. Qual o objetivo da empresa? Qual a finalidade de existir uma empresa, gente? Minimizar qualquer risco. Não. Lucro. Exato, tá aqui, não inventem a roda. O objetivo de toda e qualquer empresa é lucro. Vocês acham que diante dessa circunstância do que está acontecendo com a pandemia, não tem alguém ganhando dinheiro? Ou vocês acham que não? Sim. Lógico que tem. Tem muita Indústria gente. farmacêutica tá ganhando dinheiro. Quem Supermercados. trabalha com EPIs está ganhando dinheiro, tá? Essas coisas todas que estão associadas ao processo de higiene, ao processo de medicamentos, tudo isso alguém está ganhando dinheiro. Então, nesse momento em que algumas empresas estão aí amargando prejuízos, tem outras que estão ganhando dinheiro diante desse negócio, tá? Então, será que lá na frente, ou melhor, será que um pouco mais atrás, quando começou esse negócio em 2019, será que essas empresas não se prepararam para essa situação? Ou pelo menos não preveram que poderia acontecer algo parecido? Não, Talvez. não. Não entendi. Eu acho que não, porque está faltando no mercado, Mas por que está faltando? porque a demanda foi maior. Foi maior do que o esperado, correto? Foi. Isso. E ele depende de matéria-primas, que depende de terceiros também, que depende de uma cadeia logística, que depende de uma geração. Então, qual é a ideia de você ter um preparo anterior, uma estratégia de tomada de decisão
Se você já tem um horizonte, você é da área e consegue entender do que está acontecendo. Será que foi porque lá atrás algum fornecedor de matéria-prima deixou de existir, por exemplo? Diversas situações aí a respeito dos ventiladores. A gente já discutiu isso aqui, dos ventiladores hospitalares. Em dado momento, o mercado não tem para atender. Mas por que não tem para atender? Essa demanda, ela não existia antes? Sim ou não? Essa é a parte que vocês respondem aí. Sim. É a mesma Não coisa existia. do álcool em gel, no caso. Já existia Exato. antes, mas não tanto, entendeu? O álcool em gel, então, prejudicava a situação. Oi? O álcool em gel, antes, não existia, prejudicava. Ou existia. Ou ele passou a Não, ser novo. ele existia, só que não numa demanda que tá hoje. Certo. Então, isso quer dizer que, num dado momento, deixa eu só mudar aqui, que estão falando que o áudio está ruim. Vocês conseguem me ouvir? Perfeito. Não. Quem está me ouvindo bem, avisa aí. Aí, você está me ouvindo? Tá um pouco ruim. Tá falhando um pouco, mas tô ouvindo. Chegou mais gente na sala, estou tomando nota dos alunos que estão presentes. Deixa eu tentar. Deixa eu tentar rotear aqui só um minutinho. Agora vocês me ouvem bem? Sim ou não? Sim. Perfeito. Eu só fiz uma troca aqui, mas tá tudo bem. Vamos lá. Como eu continuava? Nós falávamos a respeito da questão do álcool em gel. E a ideia que a gente estava discutindo, eu e o Neto, enquanto a gente estava melhorando a qualidade do som, era que antes não tinha essa demanda excessiva pela questão do álcool em gel. Mas lá atrás, para você fazer esse processo produtivo, será que alguém não errou? Ou vocês acham que esse processo ele é contínuo? Oi? Eu acho que o seu microfone está com problema. Foi. Cadê? Minha banheira.
E mamãe estava antes, que ele gravou tudo pessoal nessa posição. Olha, Larissa. É, né? É não. É sim. É não. É. A Larissa posta essas coisas no fim da bandeira. Vocês estão me ouvindo? Eu tô. Eu tô. Acho que é alguma questão de conexão. Eu vou estar resolvendo aqui de alguma forma. Se for o caso. Então, só sinaliza para mim. Quem está me ouvindo bem, gente? Dá um oi aí. Ok. Vocês estão me ouvindo bem? Pera. Deixa eu só. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Sim. 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 Eu acho que eu duplo áudio aqui. Agora sim. Muito bem. Estão me vendo ou não? Eu tô não, velho. Não. Não. Muito bem. Nós paramos sobre o objetivo da empresa, não foi isso?
Agora a gente tá sem eco. Ou ainda tem eco nesse negócio? Isso. Pronto, agora tá melhor a imagem, gente? Tá melhor o som? Tá sim. Fiz uma troca aqui e fiz o que eu fiz semana passada. Estou acessando com vocês do computador para mostrar o livro e estou acessando via celular para mostrar a imagem. Então a gente vai ter essa divisão aí para ficar melhor a qualidade. Nós estávamos conversando a respeito da empresa ter lucro. E aí foi falado antes um pouco pelo Bruno na questão do jogo de xadrez, que o objetivo era o checkmate. Da empresa, evidentemente, o objetivo é o lucro. Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Não. Ótimo. Se vocês estiverem acompanhando com o livro, eu gostaria que vocês marcassem esse trecho. Esse trecho é muito importante para que a gente possa entender, tá? O que são estratégias que sejam coerentes e que apresentem os melhores resultados. A gente vai ver um pouco mais na frente sobre isso. Mas vamos lá. Todas as vezes que eu falar em tomada de decisão, o objetivo é sempre em relação à estratégia, ok? Então, no caso, se comparar o xadrez seria o jogador, se comparar a empresa é o gestor. Então, o gestor precisa ter uma decisão muito pertinente em relação àquilo que ele está trabalhando, àquilo que ele está fazendo. Então, ele precisa ter em mãos números, ele precisa ter em mãos situações para que ele possa conduzir as atividades da empresa, fazendo tudo aquilo que a gente falou anteriormente, conduzindo através da gestão dos insumos, através da gestão de todos os recursos que ele tem à disposição para que a empresa possa produzir. Essa é a ideia central de ter estratégias coerentes, tá? Então, quando ele fala aqui de estratégias coerentes, ele vai dizer que provavelmente os resultados sejam melhores alcançados, sejam melhores aproveitados. Dúvidas até aí? Tudo tranquilo? Mais abaixo tem uma definição melhor, tem uma ideia do que seja a essência de estratégia por Porter. A gente já conversou sobre isso em um dado momento na disciplina de estratégia. Vocês lembram que a gente pagou estratégia juntos, né? E que possivelmente vocês devem lembrar de Porter. Então, a essência da estratégia é realizar atividades de modo que sejam diferentes da concorrência e manter vantagem competitiva. Eu acredito que essa foi a maior repetição que a gente teve dentro da disciplina de estratégia, onde a gente falava a respeito de vantagem competitiva. Lembram disso? Sim. Quem falou sim? Eu, Genilson.
Ser diferente, melhor. Ser diferente, melhor. Ser diferente E melhor que a concorrente. Certo, tá faltando eu tomar nota de alguém aqui. Ser diferente e melhor é necessariamente uma obrigação ou eu posso ser no momento que eu quiser, Júnior? O campo de competitividade eu creio que seja a obrigação da organização em busca dessa missão aí. Então não é só uma coisa que eu posso ser quando eu quiser, tem que ser obrigatoriamente ou constantemente, não é isso? É isso que você quer me dizer? Sim. Tá certo aí essa tese? Sim, teoricamente sim. Quando eu tenho que ter a obrigação de manter a qualidade de um padrão. É aquilo que a gente já discutiu aqui sobre diversos produtos ou diversos serviços dentro dessa construção de processo produtivo. Tá? Quando a gente volta para aqui e ele fala a essência da estratégia é realizar atividades de modo diferente da concorrência, isso significa dizer que é constante. Se a gente voltar um pouquinho lá atrás aqui, onde a gente fez essa marcação anterior a respeito da estratégia, pedir para vocês anotarem, grifarem, riscarem, enfim, ele fala aqui, ó, estratégias mais coerentes e provavelmente conseguirá o resultado. Quando eu falo de coerência, significa dizer que tem que ser algo aceitável dentro dos padrões da empresa, mas também tem que ser constante. É uma coerência, ela precisa ser constante. Eu não posso ser coerente em um momento e depois, sei lá, produzir um lote de um biscoito qualquer lá, no caso do seu exemplo, e depois eu digo, não, esse mesmo biscoito aqui em outro lote eu vou produzir de forma diferente. Isso é incoerência, né? Salvo engano, eu vou aumentar o tamanho do produto, a quantidade do item na embalagem por sei lá, Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, Ano Novo, essas coisas. Não há incoerência. Há, sim, uma estratégia para que as pessoas consumam mais. Mas quando eu estou fazendo uma produção constante, significa dizer que eu tenho que ser coerente com isso. Gente, aí ele vem aqui e fala o que é estratégia, e eu me lembro que eu passei um vídeo para vocês, isso lá atrás, sobre aquele tropa de elite, que o cara tá lá cochilando e o cara joga uma granada na mão dele. Lembram dessa cena? Sim. É clássica, né? Então ele faz aqui uma definição, né? Uma estratificação dos dias da estratégia ao longo do tempo até hoje. E aí ele cita um trecho do filme, quer dizer, ele cita palavras, né, do latim, etc, etc, etc e tal. E aqui eu tenho uma condição bem específica em relação à questão do surgimento da estratégia, que seria na Ásia. Tem o livro Sun Tzu, né, A Arte da Guerra, que diz que foi escrito em 200 a.C., lido até hoje. Todo mundo acha, tem as teorias das conspirações que diz que o livro não foi escrito pelo cara e tal, enfim. Mas é um conceito de estratégia que é aplicado até hoje pelas grandes empresas e pelas pequenas também, porque eles ficam sendo conduzidos de uma forma muito coerente em relação a isso. Tá? Então, na gestão empresarial, a estratégia, logo abaixo aí a definição de Maximiano, tá? É a maneira pela qual a empresa visa, tá aqui, eu vou grifar só esse pedacinho, tá aqui. A estratégia é a maneira pela qual a empresa visa alcançar objetivos através de planos e competências técnicas, superando os concorrentes. E aí ele coloca a estratégia é a seleção dos meios para realizar os objetivos. Aí eu pergunto para vocês, dentro de uma empresa, você encontra os meios que é para realizar os objetivos específicos, as finalidades fins da empresa, sim ou não? Pode repetir, professor, por favor. Posso repetir, voltando para o texto aqui, ó. A estratégia é a maneira pela qual a empresa visa alcançar objetivos através de planos e competências técnicas, superando os concorrentes. Ou seja, eu preciso estar à frente dos meus concorrentes, eu preciso, na verdade, superar o que os meus concorrentes fazem, evidentemente de forma ética,
Mas ele coloca mais adiante, a estratégia é a seleção dos meios para realizar os objetivos. Eu pergunto, dentro de uma empresa, eu tenho esses meios? Quais seriam esses meios? De que forma eu vejo esses meios? Pessoas, tecnologia, Certo, capacitação. certo. O que mais? Só isso, pessoas e tecnologias? O processo. Processo é importante, layout é importante, estrutura física é importante, mas aí eu preciso fazer álcool em gel. Eu sou um fabricante de álcool em gel, mas eu não fabrico a embalagem. Eu dependo de quem? Fornecedor. Exatamente. Eu dependo de fornecedor, gente. Se eu dependo de fornecedor, eu tenho que ter uma seleção de fornecedores muito bem determinadas ou muito bem organizadas para no momento em que um falhar, eu conseguir essa embalagem de um outro. Posso alterar o tamanho do produto, a forma do produto, não a quantidade, mas eu posso alterar a embalagem diante de uma circunstância. A partir de agora, nós vamos trabalhar com esse fornecedor. Tá? A ideia de você ter meios para realizar os objetivos, qual é o objetivo central da empresa? O lucro. Todas as variáveis que vêm antes, pessoas, processos, tecnologia, estrutura, fornecedor, enfim, tudo que eu puder associar dentro do ambiente empresarial, dentro da produção, dentro de uma cadeia de suprimentos, que eu possa trazer a matéria-prima e colocar isso para o meu processo produtivo, eu estou utilizando dos meios para realizar a minha estratégia, que é alcançar o objetivo final, que é o lucro. Alguma dúvida? Não, nenhum. Perfeito. Aí ele manda fazer uma reflexão, está lá no apêndice, inclusive, do livro. Vocês não têm acesso, somente a gente. Antes de falar da hierarquia de estratégias, eu pergunto, ou melhor, eu afirmo que a única certeza que a gente tem na vida é que vai morrer, tudo bem? Mas antes da gente morrer, a gente vai realizar alguma coisa. A pergunta que ele faz para reflexão, para saber em que nível nós estamos, de pensar lá na frente, de ter a visão sistêmica, que a gente já discutiu em outras aulas, eu pergunto para vocês, vocês conseguem aplicar estratégia na vida pessoal de vocês? Na vida profissional? Sim. Aí eu pergunto, não precisa responder, é uma retórica. Qual o seu planejamento, o meu, o seu, de todos que estão nessa sala agora, que são 12? Qual o seu planejamento para os próximos 5 anos? Ou seja, em 2025, como é que você estará? O que você estará fazendo? O que é que estará acontecendo em 2025? Essa é uma pergunta, é uma reflexão. Já pararam para pensar apenas sim ou não? Sim. Sim. Mais alguém? Muito bem. Não. Perfeito. Eu ouvi um não aí, não sei quem foi, mas eu ouvi um não. Foi eu, professor. Denilson. Muito bem. Já parou para pensar, para aqueles que têm um não, mas não responderam, já parou para pensar que em determinados momentos da vida da gente, a gente é encurralado de forma, no bom sentido da palavra, diante de oportunidades que você fica na dúvida se aceita ou não, se faz ou não, porque você não tinha se programado ou se planejado para isso. Já aconteceu com vocês? Ou não? Poderia repetir, professor, que eu não entendi, não? Posso repetir, sim. O que é que acontece? Você está diante de uma oportunidade que você não se preparou. Você assumiria? Eu não. Não. Já aconteceu comigo aí,
E é justamente dessa mesma forma aí. Não estava preparado, então eu decidi a não enfrentar. Entendi. Então, todas as vezes que a gente tiver situações específicas que eu não esteja preparado, eu vou ter que recuar ou vou ter que refazer minha estratégia. Por que eu fiz essa pergunta? Dentro das empresas, todas as estratégias, elas são iguais para todos os níveis da organização, ou seja, uma estratégia que eu utilizo no nível operacional, na base, no chão de fábrica, eu posso utilizar lá em cima na direção? Acho que não. Por quê, Neto? Porque eu acho que o chão de fábrica produz, não é? Certo? Produz matéria-prima. Então, eu acho que o estratégico vai produzir outra coisa, porque ele trabalha, digamos assim, pensando, e o operacional trabalha braçal. Vamos argumentar com palavras bonitas o que você falou está correto. Vamos só argumentar com palavras bonitas, tá? Não desmerecendo a capacidade do chão de fábrica, mas o nível de entendimento, de repente, das pessoas de executar uma atividade um pouco maior, que não seja que ela já executa agora, ou seja, fazer um processo produtivo repetitivo, se ela for tirada daquele setor e for colocada em outro setor que ela não tem domínio, foi o que eu falei de oportunidade, de repente ela não consegue produzir lá da forma como se esperava, ou seja, ela está produzindo matéria-prima, mas em outro setor ela vai organizar informações, vai produzir informações que sejam de poderes de decisão lá na frente. Então, nem sempre o nível de entendimento de um setor para o outro eles são iguais, tá? Você pode ter pessoas que pensem diferente, mas o nível de entendimento no geral ele é limitado àquela operação. Então, é uma coisa que a gente precisa ter cuidado quando for organizar e definir estratégias dentro de um ambiente como esse. Aí ele vai e fala de uma coisa que nós já vimos lá atrás em estratégia empresarial, tá? Que foi a classificação, tá? Da estratégia segundo as suas hierarquias. Então, logo aqui embaixo, perdão, logo mais abaixo aqui, tem essa definição das estratégias. A gente já viu isso aqui em planejamento estratégico, perdão, com o Rebouças de Oliveira. Vocês devem se recordar muito bem desse livro. Foi um livro que nós utilizamos como base para o processo produtivo. E aí é importante a gente fazer esse registro dessa informação, porque vez por outra, quando vocês forem precisar tomar uma decisão dentro do ambiente empresarial, dentro do ambiente de produção, você vai ter que passar por essas estratégias. Então, eu tenho a classificação da estratégia corporativa, a estratégia de negócio e as estratégias funcionais. Então, nessa hierarquia que vocês estão vendo aí, tá? Primeiro tem a estratégia corporativa, aquela que é definida pela organização. Vocês devem ter a noção de que, recentemente, o grupo francês que detém os direitos do Atacadão no Brasil fez a compra do Macro. Vocês devem ter ciência dessa informação. Isso aqui é uma estratégia corporativa. Tá? Eu quero ser agressivo no ambiente de atacarejo, então eu já domino uma determinada classificação de população em uma região, por estratégias muito bem definidas, e agora eu vou fazer a aquisição. Isso é uma estratégia corporativa. Eu pergunto para vocês, essa decisão, esse tipo de estratégia, o pessoal do operacional, da logística, do estoque, da limpeza, tem que estar sabendo dessas informações, tem que estar por dentro dessas informações para a decisão, sim ou não? E não. Mais alguém? Felipe, seja bem-vindo. Não, Você está bem, Felipe? Não. Muito bem. Eu acho que o Felipe entrou, mas está dormindo, né? Vamos
Vamos lá. Por que não tem que estar sabendo? Vamos explicar. Porque eles não vão fazer parte do processo de decisão. Eles apenas podem ser informados da estratégia já tomada, da aquisição já feita, dizendo que aquele grupo vai ser absorvido por eles, mas não no processo de decisão. Por quê? O nível é diferente. Quando nós descemos aqui para outra estratégia, que é a estratégia de negócios, aí eu posso envolver outras áreas da empresa, mas ainda assim não o pessoal que eu citei anteriormente. Por quê? Na estratégia de negócio, eu vou ter que definir especificadamente aonde eu vou atuar. Tá? Observe, o atacadão ele tem por estratégia de localização sempre uma junção de BRs ou de rodovias que levem a municípios próximos. Por exemplo, em Arapiraca, ele fica na rotatória, que ali tem 11 municípios abrangendo aquela região. Aqui em Maceió, ele fica na antiga rotatória da Polícia Federal, agora aquele viaduto que ainda não sei o nome. Também estratégico para receber ali o fluxo de pessoas. O macro aqui também está numa região de estratégia. Enfim, essas são estratégias de negócio para captar mais negócio, para captar mais clientes, para captar mais recursos e fazer com que as coisas aconteçam dessa forma. No entanto, quando eu vou para as estratégias funcionais, aí aqui, ó, eu tenho marketing e vendas, tá? Vocês estão vendo aí, é uma estratégia funcional. Estratégia de produção também é uma estratégia funcional. Estratégia de tecnologia, hoje muito ascendente na questão da interação entre pessoas e máquinas, tá? E a estratégia de finanças, que é as questões de investimento mesmo, a questão de condução desse processo de orientação, desse processo de investimento, de geração de mais lucro, etc, etc e tal, tem estratégias específicas para isso. Bom, a gente pode pensar em diversos exemplos aqui, com objetivos definidos, mas ele cita aí uma questão de alimentos e bebidas, mas a ideia central, de repente, seria isso aqui, ó. Eu quero ter uma maior lucratividade, uma maior visibilidade na comunidade e eu quero aumentar a minha participação no mercado chamado market share. Então, de que forma eu aumentaria, e aí é uma pergunta para vocês, de que forma eu aumentaria a minha participação no mercado sendo uma sorveteria, por exemplo? Essa é a parte que vocês respondem, tá? Abrindo filiais. Filiais em que região? Qualquer região? Não, tendo feito um estudo, pesquisa, né, de localização e abrir filiais para ter rentabilidade. Uma vez eu fiz um exemplo em sala de aula, há muito tempo atrás, acho que tem uns 8 anos, e depois isso se tornou... Depois não, isso se tornou uma realidade, não porque eu tinha a informação privilegiada, mas era... O exemplo era o seguinte: eu sou uma grande sorveteria, uma grande fabricante de sorvete, tá? Uma marca dessa muito, muito famosa, e de repente eu preciso enaltecer, eu abrir uma filial em Arapiraca. Arapiraca, eles que conhecem a região, 230 e poucos mil habitantes, mas aí eu lancei um novo produto. Eu tenho a mesma sorveteria, prestem bastante atenção, esse é o exemplo, a mesma sorveteria lá no Jacintinho, tá? E eu tenho diversos sorvetes, entre eles coco com pistache. Esse é o sorvete, tá? E vende muito bem no Jacintinho, muito bem mesmo, tá? Eu vou levar esse mesmo produto para Arapiraca. Abro a sorveteria e vou vender coco com pistache. O sorvete é um sorvete coco com pistache. Vocês já acham que eu venderia mais ou menos em relação ao Jacintinho? Menos, Érica? Porque é uma região desconhecida.
chegando agora, então ele não sabe qual não sabe que o Brasil Deu uma cortadinha aí no seu microfone, Érica, não sei se foi a posição, mas eu entendi mais ou menos o que você quis dizer. Mais alguém? Eu venderia mais ou menos. Pode ter informações, opiniões contrárias, gente. Não tem nenhum problema. Não tem resposta certa para isso. É um exemplo hipotético e depois eu digo para vocês o que aconteceu. Eu acho que venderia mais. Por que venderia mais, Genilson? Como o senhor falou aí, uma localização que tenha bastante pessoas, e uma firma de alto porte, que é considerada no mercado, ela não ia sair daqui sem fazer uma pesquisa, fazer uma degustação da venda desse produto, para chegar lá e aplicar um produto sem fazer um estudo, sem fazer um planejamento. Mas eu já sou uma marca conhecida. Eu estou provocando a ideia. Lá, pela localização, tem mais pessoas que eu já sei. Então, eu creio que venderia mais. Alguém discorda, gente, do Genilson? Essa é a parte que vocês vão articulando aí a informação. Felipe, diga alguma coisa, Felipe. O que é que você acha? Venderia mais ou venderia menos? Venderia menos. Venderia menos. Porque coco com pistache, por exemplo, é um que a região do Jacintinho eles compram lá. Então, em Arapiraca, eles poderiam vender, mas em outro sabor, eu acho. Poderia fazer uma outra estratégia de participação do mercado mudando sabor, é isso? Não especificamente em coco com pistache. Tudo bem, mas eu tenho um exemplo do Jacintinho que eu vendo muito bem. Então, eu, como gestor, vou acreditar que eu vou vender lá. Vejam, lembre-se, a decisão de estratégia não é feita por máquinas. O processo decisório, é feito por pessoas baseado em informações. Aí eu agora, para a gente não alongar muito, porque precisa entrar na 3.2, vou resumir. Uma estratégia, ela tem que ser muito bem organizada. Não tem um sim ou um não. Mas, por exemplo, citei esse fator porque abriu-se depois de um longo tempo, que eu tinha citado esse exemplo na sala de aula, inclusive eu fui lá nessa sorveteria para conhecer. Eles vendiam coco com pistache, mas não tinha aquele volume, apesar da região ter um certo poder aquisitivo, tá? Mas é uma região do interior onde, por exemplo, se a loja tiver 2 andares, a galera não sobe, tá? O shopping em Arapiraca, ele é todo plano. Ele não tem lojas no primeiro piso, tá? O último piso é tudo estacionamento em cima do shopping. Então, existem algumas questões que eu preciso entender. Como a decisão do processo decisório estratégico é feito por pessoas, eu tenho que ter muitas informações para poder tomar uma decisão coerente e assertiva. Essa é a ideia. Então, assim, se eu juntar as 3 colocações que vocês fizeram, não tem um sim ou não, tem um estudo, tem que ter uma viabilidade, não só uma viabilidade financeira, mas uma viabilidade de participação de mercado. Aí, essa é a estratégia que ele fala no livro, eu preciso ter a noção ou a ideia, logo no finalzinho aqui, que o meu objetivo é aumentar a lucratividade do negócio. Gente, não existe essa história de olha, a empresa tem que ter o papel social, a empresa tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, a empresa tem que dar lucro. É com o lucro que ela reinveste que ela continua fazendo o processo produtivo. Vocês acham que o Atacadão compraria um macro com dinheiro só dos outros, sem ter capital próprio também para fazer um investimento, para ter uma participação garantida das ações? Lógico que sim. Entendeu? Ele não vai só pegar capital dos outros, ele vai ter que ter uma coerência. Então, ao longo dos anos, ele veio se capitalizando para depois fazer a aquisição. E essa aquisição se dá com parte do que ele teve de lucro nos últimos anos. Não é só chegar do dia para a noite, startar, pegar dinheiro de terceiros e começar a fazer a operação. É complicado isso, tá? Por isso que o maior objetivo é lucro. Não adianta eu sair aqui, não adianta eu ter 200 lojas se eu só consigo dar conta estrategicamente de 100 ou de 50. Tá? É muito complicado isso, a gente precisa entender essas questões que estão associadas
ao, ao desenvolvimento, enfim, a essas questões. Me deem um minutinho, por favor. Tá, consegue me ouvir e me ver agora sim, né? Vejam aqui, por favor, na página 134 do PDF, na verdade 132 do livro, essa imagem. Grifem, marquem. Bote uma seta bem grande e bote assim, vai para a prova oficial 2. Por quê? Esses níveis de estratégias, eles precisam ser entendidas. Vejam, a estratégia corporativa é o macro. Macro, quando eu falo, é a área de atuação total da empresa, é onde ela deseja alcançar, onde ela deseja estar. A estratégia competitiva, muito cuidado. Quando eu falo em competição, eu falo em relação à minha concorrência. Então, eu tenho que ter uma liderança em custos. Meus custos têm que ser baixos. Tá? Eu tenho que ter uma diferenciação do meu produto. A qualidade não é mais um fator diferencial. A qualidade é obrigação. E eu preciso ter foco na execução das minhas atividades. Quando eu abro isso para as prioridades competitivas, eu falo do desempenho. Tá? Muitas empresas não conseguem sobreviver a determinadas crises porque o desempenho é fraco, porque ela é uma empresa que não se preparou com seus objetivos anteriores. Então, no final, ela começa a ter problema, ou seja, ela não conseguiu ver custos, ela não conseguiu verificar qualidade, flexibilidade, o desempenho na entrega é muito fraco, tá? Quantas vezes a gente já ouviu falar de empresas que prometem uma coisa e entregam em outra? Por exemplo, eu comprei um equipamento, o equipamento era para chegar na semana passada, de repente mudou-se a logística do equipamento e agora o equipamento só vai chegar essa semana. Então eu perdi uma semana nesse intervalo de história. Vem a questão da inovação, propriamente dita um pouco mais abaixo, e as questões que estão associadas ao meio ambiente, quando a gente fala de processo produtivo. Por último, as áreas de decisão. Tá? Eu tenho aqui, nas áreas de decisão, as áreas estruturais, marquem bem isso aí, e as áreas infraestruturais. Cuidado para não confundir isto na prova. Lembrando que a gravação, logo assim que for disponibilizada para mim, eu vou subir ela no stream no YouTube e mando o link para vocês acessarem depois e tirar essas dúvidas. Prestem bastante atenção. Quando eu falar de área de decisões, eu terei duas, estruturais e infraestruturais. O que é que eu tenho nas áreas estruturais? Eu tenho a questão das instalações, a capacidade produtiva, eu tenho a tecnologia e eu tenho a integração vertical da empresa. Quando eu falo de infraestruturais, eu tenho a organização, recurso humano, qualidade, PPCP, que é a questão do planejamento de processo e capacidade produtiva, e os novos produtos que eu posso criar. Muito bem. Não sei se aconteceu com vocês, mas isso aqui é um frasquinho que você encontraria com facilidade em épocas anteriores, né, para botar álcool, para botar gel, para botar shampoo para viagem, essas coisas. Mas houve uma procura muito grande pelas pessoas para poder usá-lo, né, evidentemente, para você usar álcool em gel. Isso aqui sumiu do mercado. Por que será que sumiu do mercado, gente? Essa é a parte que vocês respondem e eu tomo café. Conta da demanda. Demanda muito alta, isso. Capacidade produtiva talvez não tenha sido pensado anteriormente, porque não tinha uma demanda, não tinha uma necessidade, mas eis que veio uma pandemia, as pessoas começaram a higienizar mais as mãos, evidentemente, e aí eu passo a ter um produto diferenciado. Então, isso sumiu do mercado e um tempo depois foi que apareceu em diversos formatos, diversos tamanhos, diversas cores, justamente para agilizar no processo para as pessoas. Então, eu posso ter nas áreas de decisão, dentro das infraestruturais, novos produtos que possam atender uma demanda. Tá? Você estava acostumado, sei lá, com uma lata de refrigerante, de repente agora, aliás, com a lata de suco, agora o suco não vem mais em lata, por uma estratégia da empresa, agora numa caixinha ou então num frasquinho, uma garrafa plástica, para baratear o custo, para ter uma nova acessibilidade das pessoas, etc. Então, isso está associado nas questões de decisões infraestruturais. Tá? Dúvidas? Nenhuma? Vamos prosseguir.
Bom, logo abaixo ele vai explicar toda a figura, como eu expliquei para vocês, tá? E aí, ele finaliza a sessão aqui nas prioridades competitivas que eu já falei para vocês lá. Custo, tá aqui, tá? Qualidade, desempenho na entrega, flexibilidade, inovação, e assim ele vai explicando. É importante que vocês marquem a figura e vejam as definições, como a gente discutiu agora, tá? Para que vocês possam ter o direcionamento de cada atividade, de cada questão. Bom, aqui ele fala de prioridades competitivas por área de decisão, tá? Ele vai abrir a tabelinha sobre a questão de instalações, depois ele vai falar para a gente de capacidade de produção, tá? Não vou estar preocupado com isso com vocês na prova, minha preocupação é entendimento daquela informação acima, tecnologia, integração vertical, tá? E organização especificadamente. Por último, ele fala dos recursos humanos, da qualidade do planejamento e programação do controle de produção, PPCP. Então, estão aqui os 3 para vocês, tá? Esse exemplo da Dell aqui, ele já está um pouquinho defasado, tá? Ela ainda continua tendo, mas existem algumas questões que já estão programadas. Ela trabalha hoje mais com a oferta, né? Com os produtos ofertados. Bom, vamos lá. Para finalizar a sessão, ele fala de novos produtos e, por último, ele fala da questão ambiental, a chamada produção mais limpa, ou AP mais L, produção mais limpa, está aqui. Tem esse artigo que está funcionando, vocês podem clicar e colocar lá, que são as questões do meio ambiente. Bom, aqui tem uma coisa que a gente precisa colocar para vocês, que é a questão do fluxo de materiais, que a gente vai ver ainda mais na frente, nessa disciplina ainda, que ele fala sobre a movimentação de fluxo de materiais por veículos, por monovias, teleféricos, enfim, uma série de situações, tá? Seguindo, logo abaixo, no livro, ele fala do fluxo de informações para o processo de decisão. Nós já discutimos exaustivamente sobre a questão da importância da qualidade de informação, e a informação dentro de um ambiente de produção, ela é tudo. Nós não podemos trabalhar somente com a execução da atividade, mas eu tenho que estar correlacionado às questões que estão associadas ao processo produtivo com números de produção, números de dias, número de atividades, dentre essas coisas. Então, a integração entre a informação e o fluxo de materiais é muito importante, tá? E, por último, ele tem aqui a questão do TI, já que a gente cita essas questões. Todo mundo tem noção do que seja um sistema de gestão integrada, já falamos sobre isso anteriormente aqui. Vocês se recordam do que é um sistema de gestão integrada? Ovo? Tá todo mundo aí ainda? Sim, eu tô, professor. Amém. Eu tô também. Microfone tá distante, viu, Felipe? Anderson, Felipe. Júlio, tá tudo bem por aí, Júlio? Eu. Tudo bem, professor. Tudo bem. Então, só para explicar, o sistema de... Sim? Não é que eu cheguei agora há pouco, aí estou só escutando. Tudo bem. Então, vamos lá. O sistema de gestão integrada, todas as informações que são produzidas dentro da empresa, ele passa por esse sistema e tem a conotação de ser organizado em blocos para que a pessoa que está gerindo a empresa possa tomar as decisões necessárias baseadas nessas informações. Então, para isso, nós temos a questão que está associada à tecnologia de informação, chamada TI, que a gente já conhece, que, na verdade, ele sincroniza todos os fluxos de materiais com informações e fornece relatórios e informações para que possa ser tomada as decisões pertinentes para garantir a informação para a empresa para a geração do lucro. Aqui ele vai dar uma informação sobre estratégia,
E aqui ele fala de uma pizzaria já para a gente ir para a seção 3.2. E aí eu pergunto para vocês qual foi se ficou alguma dúvida sobre o que foi colocado, podem perguntar. Nós temos aí um tempinho ainda, porque a seção 3.2 ela é bem curtinha, dá tempo da gente fazer. Tem só um cálculozinho que é muito rápido, muito simples de se entender. Podem falar. Acho que não ficou nenhuma dúvida não, professor. Tudo tranquilo? Sim. Muito bem, eu ainda continuo tendo os 13, tá? 13 de 20, alguns não estão participando. Lembrando que nós estamos fazendo o registro da participação de todos, tá? Para que vocês possam depois terem as informações da aula para todos. Bom, a gente vai entrar agora na 3.2. Antes disso, eu vou pedir a vocês 2 minutinhos só para pegar uma água, um intervalozinho muito rápido, porque essa sessão também é muito rápida, tá? Então, 2 minutinhos eu vou pegar uma água e já volto. Certo. E aí, Felipe? E aí, Mago? E aí, seu boa? E aí, César? Você tá tudo assistindo a aula? Tá conversando PV, meu irmão. Oxe, que nada, meu irmão. Quer treta, hein? A voz desse bicho muda, né? Quando é no Teams. O cara pode nem tirar brincadeira aqui, ó. Claro, porque é um assunto sério, meu amigo. Olha, chego atrasado. Cadê? Bota lá nos seus stories cansados que você coloca. Bota ele de batom na história. Olha, respeito, porque me tirar. Os caras aqui no negócio só respondem sim ou não, né? Oxi, nem responde, fica esperando o outro. Ah, o Você tem que falar, você tem que falar umas 3 vezes pra responder. Mas eu vou tomar aqui meu café na hora que você responde. Eu cheguei de 9 anos, não tava entendendo nada. Mas também se eu não falar sim, ninguém ia falar não. Aí eu falei logo, sim. Ninguém entendeu, todo mundo entendeu, professor. A Você fala com professora todo adiantou. mundo. Oxe, eu não entendi nada, mas eu disse que entendi tudo, porque senão ele explica a aula todinha de novo. Eu não cheguei atrasado. Ele passou alguma coisa, algum cálculo? Passou Ainda não. Ainda não, Júlio. Mas é bom saber quando eu saio assim que eu deixo o microfone desligado. Olha o cara não tá falando assim, professor. Aí você tá vendo? O cara explicando pra você. Só falta estar sentado juntinho o João. Aí tava defendendo o senhor, professor. Ele tava defendendo o senhor. Graças a Deus. Pelo menos tá gravado, tá? Eita. Eita, no dia. Vamos seguir aqui. Vamos lá. Vejam só. Eu poderia dizer para vocês, seção 3.2, né, página 144 do livro impresso, página 146 do leitor em PDF. Eu poderia dizer que produtividade e competitividade é a mesma coisa, a grosso modo, se a gente ver as definições, sim ou não? A grosso modo, sim, professor. Se for. São a mesma coisa? Certo. Quem mais? Gabriel, fala alguma coisa. Qual a pergunta, professor? A pergunta, Gabriel, para você que chegou agora, é o seguinte: produtividade e competitividade são as mesmas coisas? A grosso modo, sem ter visto as definições ainda?
Não, o Deus falou. É, Bruno, acho que não. não. Acho que não. Anderson também. Anderson tá vivo, agora que o Anderson falou. Eu também acho que não. Vitor acha que não. É, a grosso modo, pessoal. É. Legal. Explica o grosso modo aí, meu querido. Eu não entendo. Meu amigo, a grosso modo Também acho que não, significa professor. que, sem olhar a definição. Então, a produtividade, você vai produzir muito, a produtividade é que você produz muito, e a competitividade, porém, ser a mesma coisa, é que você querendo passar da outra pessoa, você vai querer produzir muito também. Mais alguém? Eu acho que essa competitividade, eita porra, quase não sai, tá relacionada à concorrência, né? A grosso modo, sim. Que eu sou concorrente, mas poder ter uma vantagem que Quem mais? Quem mais? Eu acho que não. Vamos lá. Imagine vocês que eu sou um fabricante de detergente em pó. Tá? Detergente em pó. Tá? E eu tenho uma produção enorme. Mas eu não tenho a estrutura suficiente, e aí a estrutura de estratégia funcional, para dar uma qualidade melhor ao meu produto. Talvez fornecedor, talvez condição de compra de matéria-prima, mas eu produzo. Eu produzo e eu vendo. Mas eu estou lá no terceiro ou quarto lugar de vendas de uma região. Eu sou competitivo, sim ou não? Sim, professor. Assim, eu acho que não. Eu acho que para ser competitivo em um nível bom, teria que estar em primeiro ou segundo. Primeiro para tentar se manter em primeiro e em segundo para tentar ultrapassar o primeiro. Tá. Em terceiro você só tá tipo firmado, eu acho. Mas a pergunta foi se ele é competitivo, e não um bom competitivo. Competidor. Professor, repita aí de novo, por favor. Pergunta. Repito. Eu sou um fabricante de detergente em pó, mas eu ocupo a quarta posição em uma região. A minha qualidade do meu produto não é tão boa quanto o primeiro colocado. Isso por diversas razões. Pode ser fornecedor, condição de compra de matéria-prima, dinheiro de investimento, layout produtivo, condições de produção. Mas eu produzo e vendo a minha produção. Mas eu estou lá no quarto lugar. A minha pergunta é, eu sou produtivo, mas sou competitivo? Não. Por que não sou? Por que eu não sou? Eu vou na das duas mãos aí, porque a quarta posição, eu acho que não mete a quem está no primeiro, né, dentro dos custos, não sair do foco de ser competitivo. Aí não entra do quarto lugar, está muito longe do primeiro. Tudo bem. Mas se eu deixar de fabricar e for para a quinta posição, alguém assume a minha posição, sim ou não? Sim. Assumo, mas
eu acho que para o primeiro e para o segundo colocado deixar de fabricar, eu acho Não é que eu é deixar de fabricar, eu isso. estou descendo uma posição, presta atenção. Eu estou descendo uma posição, saindo do quarto lugar e indo para o quinto. A minha pergunta é, alguém que assumiu a minha posição, ela é competitiva ou não? Não, ela simplesmente contou com a sorte, eu acho. Sei lá. Vamos lá, vamos definir o que é produtividade, tá? E aí vem um cálculozinho muito simples. Produtividade, ela é decorrente da eficiência, tá? Produtividade tem a ver com a eficiência, ou seja, quanto de produção ela consegue fazer de forma eficiente, alcançando níveis de produtividade. Então, quando a gente fala de produtividade, ele fala aqui de uma relação ótima entre custo e benefício dentro de um processo produtivo entre processamento de entradas em saídas, tá? Aí o que ele coloca aí? Uma conta rápida. Produtividade é igual a output dividido por input. Então, o que é um e o que é o outro a gente já viu aqui. Input são todos os recursos necessários para a realização da produção, sejam matérias-primas, perdão, ou subconjuntos, componentes, máquinas, equipamentos, financeiros, estrutura física, ou seja, tudo que eu tenho. E output são as saídas dos processos que eu preciso, são as saídas de processo produtivo, sendo os principais bens ou serviços, informações, questões financeiras e tal. Então, se eu faço uma divisão, olha o exemplo que ele coloca aqui embaixo, tá? Ele tem aqui duas questões que eu preciso que vocês tomem nota. Essa sessão é muito curta. Então, aqui, ó, dessa forma, definir a produtividade em relação aos resultados que sejam advindos da eficiência da empresa é uma das questões. Ele coloca um exemplo. Imagine uma empresa que tem 20 funcionários. Quanto esses funcionários vão produzir? Na gestão da produção, a gente pode dividir ou subdividir a produtividade em duas definições básicas. Anotem, botem uma seta. Não esqueçam disso aí. A primeira, produtividade parcial. Tá? Aqui. O que é uma produtividade parcial? É a relação entre o produzido e o utilizado. Ou seja, eu produzo um X, mas é utilizado ou consumido X desses recursos. As medidas de produtividade parciais são usadas de forma contínua, são usualmente usadas, tá? Produtividade da mão de obra, produtividade da máquina, produtividade do capital. Ele coloca um exemplo aqui embaixo. Em uma empresa que produz 5.000 peças diariamente, com a utilização de 10 horas em duas máquinas, qual a produtividade das máquinas? Aí a gente vai pegar bem simples aqui. Ó. São 10 horas de produção, são duas máquinas, eu tenho 20 horas máquinas. Tá? Produzo 5.000 peças. Então, quem é o meu output aqui? As 5.000 peças que são produzidas. Então, ele vai aqui para cima, 5.000. Quem é meu input? Ou seja, o que eu tenho de recurso para a produção? 20 horas. Então, 5.000 dividido por 20 dá 250 peças por hora por máquina. Está claro isso? Ou querem que explique novamente? Repete aí, professor, por favor. Vou repetir. Claro, professor. Na produtividade parcial, tá? Ele coloca esse cálculozinho para a gente. Produtividade é igual ao que eu tenho de output, ou seja, as saídas, dividido pelos inputs, ou seja, o que eu tenho de recursos para a produção. Seja máquina, homem-hora, financeira, etc. Eu tenho de recurso ali. Então, observem aqui, ó. Esse 5.000, de onde veio? Esse 5.000 veio daqui, ó, desse output. Ou seja, a quantidade que eu produzo em um dia. Veja, a produção aqui é diária. Está vendo aqui? Produção diária. O meu input são 10 horas de máquinas. Eu tenho duas máquinas. Então, esse valor aqui vai me dar 20 horas por máquinas de trabalho. Então, eu tenho os 5.000 aqui do output e tenho os 20 horas de trabalho aqui que estão associadas à minha capacidade de produção.
que é que eu vou fazer para saber quanto é a minha produtividade? Eu vou pegar 5.000, dividir por 20, que são as duas informações que eu tenho na questão. Eu vou encontrar 250 peças, que são produzidas por hora por cada máquina. Tá entendível? Sim. Exemplo 2. Sim. Exemplo 2. Uma empresa de cimento está aqui, ó, no último ano, contou com 300 colaboradores em uma média de 200 horas por mês e produziu 1.500 toneladas, 1.500.000 toneladas, perdão, 1.500 toneladas, perdão, do seu principal produto. Um produto qualquer, o principal, o carro-chefe dela. Tá? Qual a produtividade da mão de obra? Aí eu vou pegar só a mão de obra agora. Tá vendo? Aqui era máquina. Aqui são horas de trabalho por máquina, tá? E aqui eu tenho por mão de obra. A questão vai ser a mesma. Eu tenho aqui mão de obra 300 homens que trabalharam 200 horas por mês em 12 meses. Então, quando eu multiplicar esse povo tudo aqui, eu vou ter 720.000 horas de trabalho no ano realizada por essas pessoas. Quanto foi produzido? 1.500.000 toneladas. Tá? Então, eu tenho as duas informações que eu preciso. Nessas informações, aqui, eu vou levar para o cálculo novamente. Qual foi a produtividade dessa situação? Eu tenho a minha capacidade do principal produto de produção pelas horas que foram utilizadas durante o ano. Então, foram 2,08 toneladas por homem por hora nesse período. Tá claro? Sim. Sim, professor. Cálculo muito simples, muito rápido. Quando eu falar de mão de obra, é só multiplicar a quantidade de pessoas versus as horas trabalhadas a cada mês versus a quantidade de meses que a gente estava falando de um ano. Então, se aqui fosse 100 horas por mês, quanto era que seria a resposta final aqui? Façam aí. Eu tenho a mesma quantidade de homens, mas dessa vez agora só são 100 horas. Conseguiu? Espera aí, professor. Estou esperando. Eu consegui achar o output. Agora o valor de baixo eu não consegui, não. Por que não conseguiu? 4,16. Eu não sei como, eu não entendi como é que Quanto deu? encontra o de baixo. Como é, Vitor? Depois que acho de cima, como é que encontra o de baixo? Eu não O que entendi. foi que eu alterei? Preste atenção. O que foi que eu alterei na questão? Ainda está marcado aí. Agora, Só as horas. Eu continuo com a mesma 1.500 toneladas. Eu continuo com os mesmos 300 homens. Quer dizer, a questão, né? E reduzi de 200 horas por mês para 100. O que foi que alterou aqui embaixo? então só mudou as horas. Tá? Exatamente. Aí eu vou explicar por que eu mudei as horas.
Eu não alterei a quantidade de colaborador. O meu deu 4,17. Dá 4,16. É muito simples matematicamente falando. Ora, se eu alterei as horas, ao invés de 720, eu terei metade. Eu não reduzi para metade? Não foi isso? Ou não? Isso. Eu vou ter 1.500 por 360, que dá 4,16 ou 4,17, se quiserem assim fazer o arredondamento. O que eu fiz com a... Essa já é a resposta, tá? Criada agora, feita agora. O que foi que eu fiz? Eu sobrecarreguei os colaboradores. Tá? Ó, vocês vão produzir a mesma quantidade no menos tempo. Eu preciso ser eficiente. Então, eles passaram a produzir mais com menos tempo. Essa é uma estratégia. Tá entendido? Sim. Vamos lá. Se nós já entendemos máquina, já entendemos homem-hora, vamos agora ao terceiro exemplo. Tá? Tá aqui embaixo. Utilizando a empresa do exemplo anterior, ou seja, o exemplo 2, considere os custos referentes a todos os processos de input, né, de fabricação do cimento. Foi de $60 mil, ou 60 milhões aqui. Qual a produtividade? Então, ele tem aqui o valor, tá? Isso aqui é por um ano. As toneladas, eu tenho também aqui pelo ano. Não mudou nada. Qual é a produtividade? Eu vou pegar os inputs, os outputs, que foi o resultado, e vou dividir por quanto eu gastei. Tá aqui. 0,025 unidade monetária de qualquer aí por tonelada. Tá claro isso? Ou querem que explique novamente? O que a gente está fazendo nesses exemplos? Eu estou pegando sempre o resultado da produção e dividindo por aquilo que eu utilizei para produzir. Está claro essa correlação? Sim. Sim. Perfeito. Aqui ele dá uma outra situação, um outro exemplo. Qual a eficiência econômica, ou seja, a produtividade de uma empresa, que já é um outro exemplo, não tem mais a ver com cimento, que incorreu nos custos de 150 mil a alguma unidade monetária para gerar uma receita de 176 mil. Então, ela gastou 150 e realizou 176. Então, eu tenho aqui o resultado, o input, tá? O que foi gasto, está aqui embaixo. E aqui eu tenho o resultado do que foi recebido, está aqui em cima. Deu 1,17 ou 117, quando eu multiplicar aqui por 100, né? 117%. Se eu tirar o percentual total do investimento, eu vou ter somente uma rentabilidade de 17%. Essa aqui é uma conta grossa, porque rentabilidade teria outras questões maiores, tá? Mas ele pode dizer que o dinheiro investido teve uma rentabilidade de 17%. Tá? Eu tenho um inteiro aqui que eu tenho que tirar, esse carinho, e o resultado eu multiplico por 100, que é os 17 que sobra aqui, tá? Aqui é uma correlação econômica, eficiência econômica. A produtividade é a mesma coisa. Aquilo que eu gastei está logo embaixo, com o que eu recebi que está logo em cima. Então, eu tenho aqui o resultado de 17%. Vamos dizer que essa relação fosse, sei lá, eu recebi 200 e só gastei 150. Quanto é que daria isso aí? Dividam, por favor. Não entendi. Repete aí a pergunta, professor. O que o senhor falou? Vou repetir para vocês. Considerando esse mesmo exemplo de eficiência econômica, eu gastei 150, mas eu recebi 200. Então, no lugar dos 176 mil aqui, é 200. Façam essa correlação, divido 200 por 150. Quanto é que dá?
1,33. E isso aí eu preciso desse resultado em percentual. O que eu tenho que tirar? Oi? Vai ser no caso 13%, não, 113%. Não, 133%. Se eu tirar os 100, que foi o investimento que eu fiz, fica 33,33. É isso ou eu estou errado? Vamos lá. Se eu pegar os 200 e dividir por 150, eu vou encontrar 1,33, 33, 33 até o resto da vida, não é assim? Isso. Aí, se eu estou fazendo na calculadora simples, tá? Eu vou colocar menos 1. Vai ficar... Por que eu tiro menos 1? É o total que eu investi. Tá? Esse 1 é uma formulazinha que tem lá. Fica 0,33. Aí agora eu faço vezes 100 e fica 33,33. Ficou claro para vocês? Ou querem a ajuda de um quadro? Peraí, me deem 2 minutos. Eu vou descompartilhar o livro. Vocês estão vendo o quadro aí? Compartilhar o livro para ficar melhor a imagem. Agora vem o quadro e me vê, certo? Então o cálculo é esse. Deixa eu virar para cá para ficar melhor para vocês e melhor para mim também. Vocês estão enxergando o quadro? Nada. Não. Oi? Eu não tô vendo nada. Não tá vendo nada? Tá aparecendo não, professor. Espera aí, tenho fé. Ah, tá, peraí. Eu tenho... Vocês não estão me vendo, não estão vendo nada. Isso. Tá. Agora vocês estão me vendo. Sim? Não. Também não. 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 Vocês estão me vendo? Peraí. Deixa eu habilitar as duas câmeras para mim. Não vai aparecer. É, Genilson, fecha seu microfone, Genilson. Estão vendo, não, gente? Não. Não. Tá feia a coisa, né? Só tem voz, não tem áudio. Ou não tem vídeo. Mas estavam vendo o livro. É. Tava, o livro tava. Tá. Então não vai dar pra fazer o cálculo, depois eu descubro o que é. Porque eu tô com as duas câmeras ligadas. Uma que tá gerando som, outra que tá gerando imagem. Ainda assim não me vê, né? Não. Estranho. Então vamos compartilhar o livro e eu vou dar o exemplo pelo livro, tá? Agora vocês veem o livro? Sim. E não me veem? Não. Estou logo abaixo da imagem do livro, um negócio estranho. Tá aparecendo não aqui. Se não estiver aparecendo para você, não está aparecendo para os outros também. Eu estou com as duas câmeras ligadas, tanto a do celular quanto a do computador. E vocês não estão me vendo, mas estão me ouvindo. E estão vendo o livro, evidentemente. O que foi que eu fiz aqui? Vamos continuar. Eu peguei 200, acompanhe o raciocínio. Eu peguei 200, tá? E dividi por 150. Isso deu 1,33, certo? 1,3333. Eu vou tirar esse 1, que é do inteiro, e vou multiplicar o resultado por 100. Quando eu tirar 1, vai ficar 0,3333. Vezes 100, vai ficar 33,33%, que é o resultado da operação. Ou seja, eu investi 150 e ganhei 200. A correlação de produtividade econômica é 33,33%. É só você pegar 200 por 150, você vai encontrar esse 1,33, tira o 1, que é o que você fez o investimento, e multiplica o resultado por 100 para encontrar em percentual. Se você fizer 100%, vai dar 133%.
Então, tira o que você investiu, fica 33%. Ficou claro isso? Eu ia fazer isso no quadro, mas, de repente, não ficou legal para vocês. Tá claro o cálculo? Sim. Então, vamos seguir aqui no livro. Já que vocês estão sem imagem, é estranho, mas na gravação está aparecendo. Bom, e aí ele vai falar das principais áreas produtivas da organização, indo já para o finalmente da sessão. Ele tem aqui o ciclo da produtividade. Tá? Eu tenho a medida da produtividade, a avaliação, o planejamento e a melhoria. Isso aqui é um ciclo. Tá? Eu tenho uma medida inicial, produzo, sei lá da minha programação, de repente eu faço uma avaliação dessa produtividade minha, tá? E aí eu vejo o planejamento dessa produtividade, como é que ela está, depois de avaliada, evidentemente, eu vejo o planejamento, conduzo esse planejamento para uma melhoria de produtividade, tá? Então eu tenho aí, ele fala aqui de como fazer cada etapa dessa, tá? Mediante as informações que são obtidas, eu vou identificar os resultados, que é a avaliação, tá? E aí eu vou pegar quais são os fatores que interferem na minha produtividade. A gente já citou diversos exemplos, eu não vou me repetir, como álcool em gel, EPI de saúde, enfim. Ele tem aqui as fontes, os fatores, marquem esse quadro, ele é muito interessante, muito importante, tá? Eu tenho aqui uma relação capital-trabalho, a escassez de recursos, a mão de obra, a inovação tecnológica, as restrições legais, tá? Os fatores gerenciais e a qualidade de vida. Né? Nunca nós tivemos tantas restrições legais como os decretos que vem acontecendo pela pandemia, que prejudica, evidentemente, a formação e a geração de lucro das empresas, né? Aquelas, principalmente, que estão fechadas. E aqui eu tenho que todos os gestores, e se um dia vocês estiverem na linha de frente, sendo gestor de uma empresa, seja ela de produção ou não, isso aqui deve ser o seu foco, buscar um aumento de produtividade dentro da empresa. Consequentemente, se você vai aumentar a produtividade, o que eu tenho que fazer, gente? Vou aumentar a produtividade, o que eu preciso fazer? Aumentar o quadro de funcionários e as máquinas. Para aumentar a produtividade, eu vou aumentar custo, não, Bruno? Melhorar a eficiência do processo, não, professor? E como é que eu melhoro a eficiência do processo, Antônio? É uma boa pergunta. É que requer uma resposta. Veja só. Buscar constantemente eliminar desperdício. Não se trata somente de aumentar quadro de funcionários, se esse for o caso. Hoje as empresas elas produzem mais com menos recursos operacionais, que são máquinas, que cada vez as máquinas estão mais eficientes, estão mais produtivas, eliminando pessoas, porque você tem um custo oneroso dentro de uma folha de pagamento. Então, esse desperdício aqui não é eliminar. A pessoa, a mão de obra, não é um desperdício. Quando eu falo de desperdício aqui, eu estou me referindo à matéria-prima, à questão dos recursos que você tem dos insumos. Tá? O aumento de produtividade correlacionado, Bruno, ao número de pessoas ou máquinas, ele está numa estratégia de expansão ou competitividade. Tá? Neste caso aqui, para o aumento da produtividade, eu teria que estar pensando justamente em eliminar recurso, ou melhor, desperdício. Tá? Em eliminar desperdício. Seguindo aqui na figura 3.4, ele fala do impacto econômico. Tá? Então, eu tenho aqui, vou só diminuir um pouquinho. Eu tenho aqui as ações gerenciais, tá? Que estão correlacionadas à melhoria da qualidade do produto e à melhoria da qualidade dos processos. Está aqui. Nunca esqueçam, que a gente sempre discutiu nas nossas disciplinas a questão associada a processos, principalmente em estratégia empresarial. Então, eu tenho aqui as ações gerenciais, que são relacionadas à melhoria da qualidade do produto e à melhoria da qualidade do processo produtivo. Então, eu tenho um aumento do processo de produção, ou seja, o output, por meio da unidade, redução do input, ou seja, desperdício em relação à unidade produzida, o aumento da produção em relação à redução do input, e aí ele vai colocando melhoria da produtividade, são essas três caixinhas,
E aqui baixos custos e serviço de manufatura como sendo uma qualidade melhorada. Resultado de tudo isso, valor, preços, participação no mercado, aumento de receita, é o quê? Lucro. Então, é o que as empresas buscam quando nós falamos de aumento de produtividade, só aumentando aqui a tela para ficar melhor para a gente ver aqui essa resposta. Então, as empresas melhoram suas produtividades baseadas nesse objetivo, aumento de lucro, maior lucro. Tá? E aí ele vai colocar aqui cada definição das caixinhas, certo? E vai colocar esse assimile aqui que eu gostaria que vocês marcassem, riscassem, grifassem, porque isso pode ser uma questão de introdução a uma pergunta na prova, tá? Ele coloca assim, as partes da organização, elas são independentes, eu tenho áreas independentes. Então, se uma falha, mesmo que as demais tenham feito, o trabalho dela é excepcional, tá? Praticamente todo o processo ele sofre, ou seja, o desempenho da organização, o trabalho, o desempenho da empresa, ele depende do trabalho todo, tá? Então, isso pode criar um problema sério, né? Se já era complicado gerenciar partes, parece muito mais complicado ainda gerenciar a relação entre essas partes. Então, dentro da empresa, as partes elas não são independentes. Só corrigindo o que eu falei ainda há pouco. A empresa ela funciona como um todo, seja o processo operacional no chão de fábrica, seja o pessoal do staff lá em cima na direção. Eles dependem um dos outros para gerar informações, para gerar resultados, para serem competitivos, para continuar atuando no mercado. Tá? Tem a teoria do gargalo, tá? Que é necessário estudar, a teoria das restrições. Ele vai falar aqui sobre o nome dado, tá? E aqui os gargalos, eles correspondem às etapas ou atividades que estabelecem o ritmo de processo. Então, eu posso ter um gargalo num processo produtivo, sei lá, de troca de sabor, em um dado momento demorou mais que ou está demorando mais que o normal. Então, é identificado aquele gargalo dentro dessa teoria das restrições. Bom, para finalizar a sessão, ele coloca um exemplo aqui de capacidade por hora, a gente já discutiu isso nos exemplos, os dois exemplos anteriores, e ele finaliza aqui, deixa eu só pegar, tá, a finalização dele acontece aqui em cima, o resto é o exemplo que a gente já discutiu sobre homem-hora, homem-máquina. Só para finalizar essa questão do gargalo, ele precisa ser entendido, precisa ser analisado, e geralmente um gargalo no processo produtivo ele está correlacionado, um gargalo dentro da produção ele pode estar relacionado a um processo mal desenhado, a um fluxo de processos de materiais mal desenhado ou até uma troca de produto mal desenhada, uma troca de sabor, perdão, mal desenhada. Alguma dúvida? Não, professor. Aí fala como o Júlio, né? Gente, vamos dizer que não, que é para a aula terminar logo. Eu não falei isso não, professor. Tá gravado. Gente, na próxima aula, eu tenho que explicar para vocês. A gente está fazendo o registro da presença dos alunos. Ele falou isso mesmo, professor. Que estão participando das aulas, tá? Na próxima aula, nós vamos ver a seção 3.3 e 3.4. E aí eu quero chegar ao final de maio, porque aqui já vai ser 18, dia 25, a gente está fazendo essas duas técnicas de previsão de materiais e métodos, possivelmente já finalizando o conteúdo para irmos para as provas. Possivelmente a gente volta na primeira semana de junho, já é a semana de provas, tá? Então, eu preciso que vocês adiantem a leitura das sessões para que a gente possa vir só tirar dúvidas e aí, se a gente for progredindo, a gente vai conseguindo fazer uma questão muito melhor, muito mais bem relacionada a esse conteúdo. Vou mais uma vez me comprometer com vocês. Até sexta-feira eu mando o exercício para vocês entregarem da formativa 2, para que a gente já bote as notas da formativa 2 antes da prova oficial 2, para a gente já ficar tranquilo aí com relação à finalização do semestre. Tudo bom? Tudo certo? Ô, professor, a prova vai ser quando, professor? A prova acontece no primeiro, eu não estou com o calendário aqui no computador, mas ela acontece na primeira semana de junho. O decreto vai até o dia 31, acredita-se que não haja mais prorrogação,
Tá? Oxe, não era até o dia 18. Não, é aquela informação que inclusive mandaram para mim e eu falei que não publicaria e não mandaria para os alunos. Mas aí a Croton disparou um SMS para todo mundo, dizendo que seria dia 18. Mas na verdade não é. O decreto do governo do estado, que é o que nós estamos seguindo, diz que não pode haver aulas presenciais até o dia 31. Tá? Então, Mas vai assim, nós vai assim voltaremos... até o final do ano, professor. Bom, eu não sei, né? Vai entrar em semestres aí numa situação complicada, mas assim, a gente está seguindo o ritmo, por isso que hoje eu fiz 2 sessões, semana que vem eu faço mais 2, e aí quero até o dia 25 ter fechado aqui a unidade 4, porque quando a gente voltar já é semana de prova, aí eu tenho um dia só para fazer uma revisão com vocês. Tudo bem? Ok. Tranquilo? Mais alguma dúvida? Algum questionamento? Nenhum. Muito bem. Bom, gente, eu vou encerrar a aula. Essa aula foi disponibilizada, a gravação pelo Teams. Eu publico para vocês lá no YouTube e mando o link para que vocês possam assistir. Tranquilo? Tranquilo, professor. Tranquilo, O professor. Osias, gente, o Osias, dê um bom dia aí para o Osias, que o Osias acabou de chegar agora no amém da aula, né? Você, eu tinha vergonha de entrar, né? Também. Fazer o quê? A gente tem que receber o Osias, dar bom dia a ele e dizer assim, Osias, a aula está terminando. É porque ele acha que é lá, que nem lá na sala, professor. Que o cara chega de 10 horas e ainda assiste a 1 hora de aula. Mas nesse caso aqui a gente está fazendo 2 horas, que é o recomendado pelo desgaste de interação. Aqui você tem que ser o seguinte, aqui você tem que ser cameraman, conteudista, professor, controlar a frequência de vocês. É complicado, mas a gente tá se virando nos 30 aí. Ok, gente, eu agradeço a participação de vocês por hoje. Se cuidem dos seus, leiam as sessões 3.3, como está marcado aí agora, e a 3.4, para a próxima aula, para a gente já adiantar. De repente, se a gente conseguir produzir mais, posso acrescentar a 4.1, vai depender da dinâmica de trabalho que a gente venha desenvolvendo. Ok? Então, por hoje é só. Se cuidem, cuidem dos seus. Vão em paz, que o Senhor nos acompanhe. Até a próxima aula. Tianis, desliga o microfone, Tianis. Eu não, meu querido. Você está com marcação comigo, é? Fala no privado, liga para mim, tem umas coisas para falar. Falou, professor. Bom descanso. Até mais. Obrigado, vocês também. Até mais. Tchau, tchau.